Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Arrumaram já o cantinho de vocês, o material, tudo certinho? Então vamos lá. Objetivos de aprendizagem de hoje. Apreciar o poema O Frio Pode Ser Quente. Reconhecer os sinônimos e antônimos na poesia proposta. Identificar a ordem alfabética das palavras propostas pela professora. Escrever palavras com S, SS e C, refletindo sobre suas normas de uso. Aí vocês vão perguntar, professora, o que é esse papelzinho que o professor está na mão desde o começo da aula? Então, esse papelzinho, eu quero que vocês vejam aí na casa de vocês e deixem de lado essa folhinha, que nós vamos usar no final da aula. É um joguinho bem legal, vocês vão adorar, tá? Então, vejam lá, aonde que tem um papelzinho, pode ser menorzinho que esse, maior, o papelzinho que vocês tiverem na casa de vocês, tá bom? E deixam no cantinho, que nem a professora vai deixar aqui, ó, certo? Depois nós vamos usar, hein? Não esqueça do papelzinho, tá bom? Então, aqui, lembra do chá milagroso que nós temos aqui? Das letrinhas com CH e X. Vamos fazer uma revisão, então. Quais as palavrinhas com CH no poeminha? Chá, Chico, bucho, fechou, chalé e cheio. Lembram? E com X? Xuxa, bruxa, queixar e chaveco. Aqui é só para vocês relembrarem das palavrinhas com CH e X. Joia? Agora, o professor trouxe um poema muito legal, muito bonitinho. A professora vai ler para vocês e vocês vão apreciar, preste atenção. As coisas que a gente vê. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e a outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca? Mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente, não pode se espantar do frio poder queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha, ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Muito bem. Agora nós vamos olhar estrofe por estrofe. Lembra que o poeminha, ele é constituído de estrofes? Então vamos ver aqui. A primeira estrofe. Na primeira estrofe, a professora vai ler novamente e vocês vão ver que palavras, se tem ali palavras que têm o mesmo sentido, tá? Tipo, duas palavrinhas que significam a mesma coisa. E vamos ver se tem o contrário. Duas palavrinhas, né, que têm sentidos contrários, tá? Querem dizer outras coisas. Vamos ver? Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e a outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Vamos ver então se vocês acharam? Ah, fininha e estreitinha, não é a mesma coisa? Você fala que uma coisa é fininha, ah, isso é fininho, isso é estreitinho, não quer dizer a mesma coisa? Quer dizer, né? Muito bem. Redonda e gordinha também quer dizer a mesma coisa. Você falou que a lua é redonda, a lua é gordinha, é a mesma coisa, certo? Agora aqui, que tem sentidos contrários agora, ó. Fininha e gordinha, já é o contrário. Fininha é uma coisa fina, um palito fininho. Gordinha já é uma coisa mais redonda, certo? Entenderam a diferença? Então, aqui, na primeira parte que nós vimos aqui, é o mesmo sentido, tá? Na primeira parte da tabela. Na segunda parte, é sentido contrário. Nós já aprendemos isso, lembram? Muito bem. Agora, para a próxima parte aqui do poema, né? A próxima estrofe. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Ah, o que nós temos aqui então nessa estrofe? As palavras têm o mesmo sentido. Nós temos palavras do mesmo sentido? O que vocês acham? Veja se vocês acham. Não, né?
mas temos palavras que têm sentido contrário, que é qual? Comprido e curtinho. Não é o contrário? É, né? Comprido, você fala assim, ah, o cabelo da professora Samanta é comprido. Quer dizer uma coisa. Agora, se eu falo assim, ah, o cabelo da professora Samanta é curtinho, não, é outro, é contrário. Não é verdade, entenderam? Jóia. Vamos para outra parte do poeminha? Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente? Não pode se espantar do frio, poder queimar e o quente também esfriar. E aqui, olhando assim, tem palavras que têm o mesmo sentido? Tem palavras que têm sentidos diferentes? O que vocês acharam ali? Tem, né? Então, o que vocês acharam? De sentidos diferentes? Muito bem. Qual que é? Frio e quente. São totalmente opostos, né? O que mais? Queimar e esfriar. Também são palavrinhas opostas, que têm sentidos diferentes. Jóia, muito bem. Agora aqui a última parte do poeminha. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena depende do quê? Depende de onde a gente vê, certo? E é mesmo, né? Se você está bem pertinho da árvore, a árvore não fica grande? Se você for se distanciando da árvore, quanto mais você se distanciar, menorzinha a árvore vai ficar, não é isso? Então tá, então aqui. Acharam palavrinhas que têm o mesmo sentido ou palavrinhas que têm sentidos diferentes? Vejam lá. O que vocês acharam? O mesmo sentido. Pequena, pequenininha, né? Então eu posso usar ainda o pequena. Ainda se eu quero dizer que é mais do que pequena, eu posso falar que é pequenininha, né? Certo? Então tem o mesmo sentido. E palavras têm sentidos diferentes. Grande e pequena, bem diferente, né? Grande é uma coisa, pequena é totalmente o oposto, o contrário. Sério? Sabem, né? Entenderam essa parte. Então agora a professora trouxe aqui para vocês o alfabeto, porque é sempre bom a gente relembrar, tá? Do alfabeto. Nós vamos ler, vocês vão ler junto com a professora, tá? Eu acho que você já sabe o alfabeto, né? Mas vamos relembrar, nós vamos precisar do alfabeto para fazer a próxima atividade, certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Ah, tem umas palavrinhas aí em vermelho. Por que será, professora? Porque são as vogais, tá? O A e o U, certo? Então, agora, a professora te pegou umas palavrinhas que são do poema que nós temos agora, tá vendo? Frio, quente, comprido, curtinho, fininho, gordinho, queimar e esfriar. Essas palavrinhas vocês vão colocar em ordem alfabética. Lembra que a professora já falou na ordem alfabética, que é importante, que ela organiza a vida da gente? Lembra que eu falei, se vocês forem colocar, por exemplo, o telefone das pessoas no celular, foram gravar o número, e já fica em ordem alfabética, na hora de vocês procurarem. Fica muito mais fácil. A chamada, vocês que estão na escola também, a chamada é por ordem alfabética. Pode ver, começa com a letrinha A, B, C, essa ordem aqui, certo? Então, vamos ver lá. Como que vai ficar aqui essa ordem alfabética daquelas palavrinhas que estão ali? Qual que seria primeiro? Professor, mas não tem nenhuma palavrinha com A. Então não tem com A, vamos para frente, até ver que palavrinha que tem. Qual que vem primeiro ali na nossa tabela? Comprido, a letrinha C, muito bem, comprido. Mas também tem curtinho aí, professora, mas tem duas palavrinhas com C. Como que eu vou saber agora qual que vem primeiro? Lembra que a professora já falou uma vez? Quando empata, o que é empatar? Igual, ó, o C começa com C comprido e começa com C curtinho. Eu vou para a segunda letrinha, certo? Então, vamos ver a segunda letrinha. O O ou o U, qual vem antes? O O vem antes. Então, a palavrinha comprido vem antes, tá? Comprido, curtinho. Esfriar, tá vendo? A, B, C, D, E, aqui, esfriar, muito bem. Fininho, letrinha F, tá vendo que está acompanhando o alfabeto? Estão percebendo? E depois, o que vem? Frio, aqui mesma coisa. Empatou, 2 com a letrinha F. Eu vou olhar a segunda letrinha. O I ou o R? O I vem antes. Muito bem. Gordinho, queimar, quente. Aqui, professora, olha só como vai empatar várias vezes. Tá vendo que a letrinha queimar e quente começa com o quê?
Aí eu vou para a segunda. Mas a segunda começa com U. Vamos para a terceira. A terceira começa com E. Ah, eu vou lá na quarta para desempatar, ó. Certo? Entre o I e o N. Ah, vamos olhar no alfabeto entre I e o N. Quem vem antes? O I. Então, por isso que queimar veio antes do quente. Certo? Entenderam esse quando empata? Muito bem. Então, a professora colocou agora aqui um pedacinho daquele poema. Ai, a professora achou tão legal esse pedacinho. Olha aqui, ó. Vamos reler. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. Então, quer dizer que a vaca não adianta ela ter um rabo comprido, né? De repente vai uma mosquinha e pousa ali nela, né? Na cara dela. Tem como ela pegar o rabinho e tocar? Porque ninguém gosta, né? Vocês gostam que vem uma mosca e senta no nariz de vocês? Vocês já vão tirar a mosca, né? Agora, a vaca, mesmo com o rabinho comprido, né? Não adianta, não chega até lá, não é? Então, aqui o que nós temos? Uma palavrinha que está em destaque, que é o sentar, certo? Então, o sentar está em destaque porque é uma palavrinha que tem a letrinha S, e nós vamos fazer atividades com a letrinha S. Olha aqui, vamos lembrar como que nós escrevemos essas palavrinhas? Pêssego é com o quê? Será que eu uso um S, dois S's? Ah, dois, né? Lembram? Entre as vogais, eu quero um S forte, né? Então, não quero som de Z, quero som de S. Está entre vogais, preciso colocar os dois S's. Aqui, peso, som de Z. Sorvete, no começo já lembraram, né? Que no começo nós não usamos dois S's nunca. Vassoura, igual pêssego também, ó. Quero o som de S, entre vogais, usei dois S's. Sonho, no começo sempre uma letrinha S, né? E casa também com o som de Z. Lembraram que nós trabalhamos? Então, aqui a professora já trouxe as descobertas. Quem que fez aqui isso aqui nas aulas passadas? As descobertas foram vocês que fizeram. A professora só vai reler agora, tá? Então, usamos SS no início da palavra? Não usamos SS no início da palavra, nunca usamos, tá? Só para deixar bem claro. A letra S entre vogais tem qual som? S entre vogais? O som de Z, ó, né? Tem o som de Z, jóia. Como fazemos para ter o som de S entre as vogais? Eu não quero o som de Z, eu quero o som de S. Como que nós fazemos? Ah, muito bem. É colocar o quê? Dois S's. Ótimo. Lembraram? Que vocês que fizeram? Então, agora, peguem o caderninho de vocês, coloquem a data de hoje, o nominho de vocês, 1 minutinho. Conseguiram? Então, vamos lá para a atividade. Escrevam as palavras em seu caderno. Vocês vão ter 4 minutinhos para escrever qual palavrinhas? Essas aqui. Vamos lá, então, 4 minutos.
Conseguiram? Ah, que bom. Então, vamos lá. Vamos corrigir. Só para vocês olharem na palavrinha e vejam lá se tiver errado. Vocês arrumem, tá bom? Não vamos deixar nada errado. Vassoura, 2 S, sapo, asas, osso, camisa e sorvete. Viu? Tudo que nós já vimos, tá? Olha lá a palavrinha S no início, né? Vocês já sabem, não pode nunca colocar 2 S, tá bom? Fizeram certo? Jóia, muito bem. Agora, lembram que a professora pediu, né? A professora vai pegar aqui minha folhinha, tá aqui, ó. Deixei separadinho, tá? Nós vamos na bancada e a professora vai falar para vocês o que vocês vão fazer com essa folhinha aqui. Vamos lá? Então, aqui, vocês vão pegar a folha e vão dividir a folhinha em 3 partes. Ah, tem que pegar a régua e medir? Não precisam. Vamos fazer assim, ó. Tá? Vocês vão dobrar, temos que ter 3 partes nessa folhinha. Então, dobra aqui uma vez, ó, 2 vezes, certo? E daí, vocês podem pegar um lápis de cor que vocês têm aí, o lápis mesmo, quem tem lápis de cor, e vai, onde dobrou, vocês vão fazer aqui, ó, só pintar para separar as partes. Se eu não quero 3 partes, então eu vou separar as partes. Quem quiser pode fazer margem, volta, fica bonitinho, pode sim, tá bom? Aqui. Pronto? Aí vocês vão pegar aqui o lápis de vocês e vão escrever aqui, na primeira parte aqui. Alimento. Bem em cima, alimento. Depois, animal. E na última parte, objeto. O professor já vai mostrar como que fica aqui, ó. Tem que ficar assim, tá? Separo em 3 partes, alimento, animal e objeto, tá? Já perceberam o que nós vamos brincar? Eu acho que tem alunos que já conhecem a brincadeira, né? Vamos voltar lá no slide. Então, aqui a professora colocou numa tabela, ficou com linha. Não precisam colocar linha, tá bom? Podem deixar assim, sem linha mesmo. Então, é o jogo do stop. Já brincaram? Stop é o quê? Em inglês, pare, tá bom? Então, vamos ver as regras. Todo jogo tem uma regra que a professora vai ler com vocês agora aqui. Número 1. Os alunos só poderão escrever as palavras que tenham S, SS ou C e que esteja no slide dado pela professora. Então, a professora vai mostrar o slide e vocês vão escolher as palavras que estão ali. Não pode, mas eu quero escrever outra palavra. Não pode, tá bom? 2. Serão feitas 4 rodadas. Não pode repetir palavras. Quem irá falar stop é a professora. Quando eu falar stop, todos terão que parar de escrever, porque acabou o tempo. Entendido? Cada um irá corrigir as suas palavras, observando o slide de correção. Então, no final, a professora vai colocar um slide com as palavrinhas embaixo para vocês corrigirem. Cada palavra vale 1 ponto, cada palavra certa, né? Então, por último, vocês vão fazer o quê? Vão contar os pontos das palavrinhas certas. Quem fez uma palavrinha errada, corrige, mas aí não vale ponto. Entendido? Só vale ponto aquela palavrinha que está escrita corretamente. Combinado? Vamos lá? Então, aqui, como que nós vamos começar? Então, primeiro, a primeira rodada. Por que está o número 1 ali? Porque é a rodada número 1. Vocês vão colocar o alimento, o animal e o objeto, tá? Da primeira rodada. Porque na segunda rodada, na rodada 2, não pode repetir. Vocês vão ter que achar outras palavrinhas, outras gravuras, tá bom? Vamos começar então? Olha aqui. Essas são as palavras. Deixa eu mostrar para vocês antes de começar, tá? Se tiverem alguma dúvida, então, ó, tem várias coisas. Tem, aqui, esse aqui é caramujo, ó, tá? Então, tem animais, tem alimento e tem objetos, para vocês escolherem. Não é como escrever qualquer coisa, ali, objeto, colocar um sorvete. Não, sorvete é o alimento, tá bom? Tem que ver bem certinho, não é só, quero fazer tudo rápido, rápido, rápido para terminar. Não adianta, tem que colocar certinho, certo? Então, olharam ali, já deu para ver mais ou menos o que tem? Podemos começar? Lembre quando a professora falar stop, stop, pare, tem que parar. Para a gente poder continuar numa outra rodada. Entenderam? Então, vamos lá. Então, agora vocês vão ter 2 minutinhos para preencher lá a primeira linha, rodada 1. Vamos lá? 2 minutos.
Conseguiram escrever 3 palavrinhas? Joia, muito bem, começaram bem então. Agora, vocês vão embaixo das palavrinhas que vocês fizeram, agora na linha de baixo, né? Tá bom? Coloca lá 2, porque é a rodada número 2. Tá bom? Conseguiram? Não pode repetir, lembraram disso? Porque a professora colocou bastante gravuras aqui para não repetir. Conseguiram fazer gravuras diferentes da primeira rodada? Joia, muito bem. Agora, rodada número 3. Então, já fizeram a rodada número 1 das 3 palavrinhas, a 2 agora embaixo da 2, rodada número 3. Agora vocês pegaram o jeito, Estão fazendo mais rapidinho? Muito bem. Agora o que é? Lembra na regra lá quantas rodadas nós íamos fazer? 4. Então nós estamos na última rodada já. Vamos lá?
essa aqui é a nossa última rodada. O que nós vamos fazer? Quem lembra das regras lá que nós vamos fazer agora? Vamos corrigir, isso mesmo, para vocês verem quantos pontos vocês fizeram, tá? Então, aqui as palavrinhas. Olhem lá, quem escreveu sorvete, salsicha. Escreveram com S? Com CH? Vejam lá. Olha lá. Caramujo. A professora tinha falado caramujo, né, para vocês. Não fica difícil. Travesseiro. Vejam lá. Corrijam, tá? 2 minutinhos. Vamos ver lá as palavrinhas? Cenoura, sorvete. Quem não conseguiu, não conseguiu corrigir antes, aproveita agora que a professora está lendo para corrigir, tá bom? Então, cenoura, sorvete, salsicha, cola, porco, caramujo, caderno, canjica, sucrilhos, sapo, macaco, cachorro, camisa, caju, travesseiro, caramujo, tesoura. Fizeram tudo? Então, não esqueça, quem errou, arruma, tá? E qual que era a última parte mesmo do joguinho? Agora vocês vão contar quantos pontos vocês fizeram, certo? Essa atividade vocês podem fazer em casa, com o pai, com o irmão, com a mãe. É bem legal, é só, viu, que só precisa de um pedacinho de papel, tá bom? Joia. Então agora nós vamos ver se nós conseguimos alcançar nossos objetivos de hoje. Apreciar o poema O Frio Pode Ser Quente, apreciamos, né? Reconhecer os sinônimos e antônimos da poesia proposta, nós vimos nas palavrinhas, né, aquelas que têm o mesmo sentido e as que têm o sentido contrário. Identificar a ordem alfabética das palavras propostas pela professora, nós vimos também, né, palavrinha por palavrinha. E o último, escrever palavras com S, SS e C, refletindo sobre suas normas de uso, né, de que maneira nós usamos o S, SS e C. Certo? Então, joia! Obrigada pela participação e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de História com a professora Selma? Então, vamos iniciar por onde? Pelo nosso objetivo do dia de hoje. E qual que é o nosso objetivo? Nós vamos hoje revisar os objetos de conhecimentos trabalhados no segundo trimestre. Como assim, professora? Não entendi. Então, nós vamos estar retomando, revisando aqueles conteúdos que a professora já trabalhou com vocês, para que vocês possam estar relembrando algumas coisas aí bastante importantes, tá bom? Então, vamos lá prestar bastante atenção para a gente estar retomando e relembrando todos juntos. Então, vamos iniciar aqui por essas imagens aqui que a professora trouxe, são patrimônio histórico-cultural.
relembrando que patrimônio histórico é tudo aquilo que tem uma importância muito grande para nós, para as pessoas e para a sociedade num todo. Então, por isso que a professora trouxe essas duas imagens. Observe aqui que a gente trouxe uma imagem mais antiga e trouxe uma imagem aqui atual. Mas por que será que trouxemos essas duas imagens? Olhem aqui que eu quero que vocês observem aqui. Esse prédio aqui ao fundo e este aqui nessa imagem atual. É o mesmo prédio, conservado, restaurado. Veja que ele já está ali há muito tempo e ele tem uma história, moraram pessoas importantes ali. Hoje, agora ele fica ali na Balduino Táxi, hoje agora parece que é uma farmácia na parte de baixo. Mas é um patrimônio que conta um pouco da nossa história. E para estar relembrando, vamos retomar aqui o que é patrimônio histórico material. O que é, professora? Lembram que é tudo aquilo que existe materialmente falando, que possui um grande valor histórico e cultural e que dignifica de ser preservado, ou seja, tombado. Esses patrimônios importantes para nós e para nossa história num todo, eles devem ser preservados. Mas como assim tombado? Porque há um livro específico com registros desses patrimônios aqui e deve ser lembrado. Então a gente pode destacar aí as obras de arte, os monumentos, os prédios, fotos, né, pinturas. Então tudo aquilo que é material. Trouxemos aqui a primeira imagem da mansão Vila Hilda. Falamos da importância que tem desse prédio para a nossa cultura. Hoje ali tem várias imagens, vários documentos, várias fotos que registram a história da nossa cidade. Então tem um valor cultural muito importante. A Casa da Memória, aqui no meio, que faz parte ali do complexo ferroviário, muito importante para o desenvolvimento também da nossa cidade, que foi através da linha do trem que foi trazendo o desenvolvimento para a nossa cidade, esse embarque e desembarque de pessoas e de mercadorias. Então veja o quanto aqui esse complexo ferroviário, a Casa da Memória, ela traz um desenvolvimento econômico muito importante para nós. E nessa terceira imagem, o monumento sesquicentenário, que fica ali no centro, que é uma homenagem aí aos nossos 150 anos da nossa cidade. Então, também muito importante. E o patrimônio imaterial? Falamos um pouquinho do material, mas também temos o imaterial. O que é? É aquele que se relaciona com saberes, as maneiras de se expressar, como a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, conjunto de ditos populares, a forma de a pessoa falar, de se expressar. Então, são tudo patrimônios imateriais. Então, são patrimônios que as pessoas vão passando aí de geração para geração, né, dos mais velhos até os mais novos. Trouxemos ali naquela pré-imagem a festa do Divino. Agora, nesse período, não estamos podendo ter esse tipo de festas por causa de aglomerações, mas é uma festa que já vem aí de muito tempo atrás e que conta um pouco da nossa história. Tem a festa de Santana também, uma festa religiosa, e tem aqui o artesanato de palha. Estamos falando o quê? Do patrimônio histórico imaterial. Todos esses patrimônios contam um pouco da nossa história e é muito importante para todos nós, para Ponta Grossa. Então, a professora agora, que a gente relembrou um pouquinho o que é patrimônio, o que é patrimônio imaterial e material, trouxemos aí algumas imagens e falamos por que eles são importantes. Nós vamos fazer uma atividade juntos. Essa atividade, vocês não têm essa folhinha aí com vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui na tela com a professora, bem devagar, a professora vai mostrando passo a passo, para que a gente possa estar fazendo junto e vocês estarem relembrando o que a professora já comentou anteriormente. Então, vamos relacionar os patrimônios históricos, materiais e imateriais de Ponta Grossa. Então, a gente trouxe aqui alguns patrimônios, está vendo aqui nesse quadro de palavras, temos alguns e nós vamos relacionar. Vamos lá, observem esta primeira imagem aqui. Olhem bem para essa imagem.
Que prédio será que é esse? Vamos ver? É o Colégio Regente Feijó. Então, colocamos aqui dentro a alternativa 3, tá vendo? É o Colégio Regente Feijó, que tem uma importância muito grande para a nossa educação. Então, talvez os pais de vocês ou algum parente já tenham estudado nessa escola, essa escola já está ali há muito tempo, um patrimônio importante para a nossa educação. Nesta segunda imagem aqui, o que vemos aqui? A professora já mostrou para vocês anteriormente. É a Estação Arte, olha aqui, bem ali no centro da nossa cidade. Importante por quê? Porque faz parte do complexo ferroviário, como a professora já falou, que foi através desse complexo ferroviário que veio um grande desenvolvimento para a economia aqui da nossa cidade, por estar indo e vindo pessoas, indo e vindo cargas, e aí foi aumentando indústrias e trazendo desenvolvimento de outras cidades para cá, coisas que a gente não tinha, artista e muitas outras coisas. Então, um patrimônio muito importante para o nosso desenvolvimento aqui da nossa cidade, para a nossa economia. E aqui, nessa terceira imagem aqui, o que vemos aqui? O que vocês estão vendo? Joia, a Santa Casa, que também fica ali no centro, um patrimônio histórico muito importante também, que se relaciona com o quê? Com a educação. Veja o quanto é importante para a nossa cidade. Imagina, é uma educação, é a saúde que nós temos ali, um prédio muito grande e que atende muitas pessoas. Aqui, logo abaixo, o que trouxemos aqui? O artesanato ali de palha. Olha aqui, número 2, também que conta ali um pouco da nossa história. Aqui ao meio, logo abaixo, colocamos número 1, também é a nossa Estação Saudade, que fica ali pertinho do Terminal Central, também que foi o segundo complexo ferroviário ali, que também fazia ligação Rio Grande do Sul até São Paulo. Imagina quantas pessoas que passaram aqui na nossa cidade e que vieram e se instalaram aqui na nossa cidade através dessa estação. Então, muito importante também aqui para nossa economia. E a última, número 5, é a lenda das pombinhas, uma lenda que é contada desde lá atrás e vem até hoje, vem passando aí de geração por geração. E a gente vê as pombinhas lá na nossa bandeira aqui de Ponta Grossa, né? Então, tudo tem uma história e tem um porquê. É um patrimônio para todas nós. Lembrando que a lenda é um patrimônio imaterial, assim como o artesanato. E os outros todos prédios, patrimônios materiais. Joia? Deu para dar uma relembrada até aqui? Então, tá bom. Então, vamos para frente. Vamos falar sobre a preservação do patrimônio histórico-cultural. Então, por que eu trouxe essas duas imagens? Se vocês prestarem bem atenção nesta primeira imagem aqui, a gente está vendo ali as janelas ali com os vidros todos quebrados, as paredes toda pichada. Nessa segunda imagem aqui, a gente também está vendo, né, o pichamento ali é um ato de vandalismo. Então, a gente tem que cuidar, a gente não pode destruir algo que é muito importante e valioso para todos nós, para a nossa sociedade. Nessa segunda imagem a gente observa ali alguns trabalhadores ali limpando porque alguém pegou, chegou e pinchou tudo. E não pode, né? A gente tem que preservar e cuidar destes patrimônios. Trouxemos aqui o prédio da Proex, Patrimônio Histórico Cultural Material. É um prédio, olha, vejam aqui. Então, ele tem uma história muito importante aqui. Então, para conhecer, por que ele é importante? Para conhecermos como as pessoas viviam lá em outros tempos. Então, vejam que ali tem uma história, alguém morou ali, uma pessoa importante morou ali, que hoje traz uma história para nós. Características arquitetônicas que marcam. Olhem aqui como que é o prédio, as janelas, toda a estrutura dela, a beleza arquitetônica dela. Então, é algo muito bonito de se ver.
um cenário de um fato histórico, como a gente já tinha comentado, e ele guarda o quê? A memória coletiva da comunidade, porque estamos falando de um prédio aqui da nossa cidade que tem uma história. Então, ele não é importante somente para mim, professora Selma, mas para toda a comunidade, para toda a sociedade aqui pontagrossense. Foi uma residência de alguém de destaque na história, como a professora já havia dito. E é importante para a economia, para a educação e a cultura da cidade. Então, a gente sabe que esses prédios, eles têm grande importância, como a professora já falou anteriormente. Falamos lá do Colégio Regente Feijó, da importância que ele tem para a nossa educação, da Santa Casa, a importância que ele tem para a saúde. Falamos da mansão da Vila Hilda, né, o quanto é importante também ali para a nossa cultura, o complexo ferroviário, importante para a nossa economia. Então, tudo tem um porquê. E aqui, o patrimônio histórico, cultural e imaterial. Trouxemos a imagem o quê? Da festa do divino. Relembrando que imaterial são conhecimentos, são saberes que vão passando aí de geração para geração. Então, observem aqui as pessoas ali na festa do divino. Então, guardam a memória coletiva da comunidade, né? As pessoas ali têm uma história e vão passando de geração, desde os mais velhos, aí os outros filhos vão vindo, continua sempre com essa mesma memória e continua sempre seguindo com essas festas. Vêm os netos e vão passando isso de geração para geração. Então, são manifestações da cultura de um povo, festas, lendas, comemorações. E revelam as novas gerações, as formas de pensar, de comemorar, de celebrar ali na comunidade, em uma comunidade. É como a professora já havia dito anteriormente, se observem que tem pessoas um pouco mais velhas e aí vêm os filhos seguindo essa mesma tradição, vêm os netos e assim vai passando. É uma forma de manter hábitos e costumes de uma comunidade ali na cidade. Então, aqui estamos falando novamente da importância do patrimônio histórico-cultural imaterial. E vamos aqui fazer uma segunda atividade de fixação, porque na realidade já trabalhamos isso e nós vamos estar fixando novamente esse conteúdo. Então, nós vamos fazer juntos. Como a professora já falou, vocês não têm essa folhinha aí com vocês. Venham aqui com a professora vai ler e vocês vão acompanhar junto comigo para poder entender um pouquinho mais. Então, vamos ler as frases com atenção e assinalar V para as frases que forem verdadeiras e F para as frases que forem falsas. Vamos ler aqui a primeira frase. Vamos ler junto com a professora. Vem aqui. Devemos preservar o patrimônio histórico-cultural de nossa cidade, pois ele guarda nossa memória coletiva. O que vocês acham, crianças? Essa frase é verdadeira ou é falsa? Observe o que ela está trazendo para nós, a informação que ela está trazendo. Por que a gente deve preservar o patrimônio histórico-cultural da nossa cidade? Porque ela guarda uma memória coletiva? Essa frase é verdadeira. A professora comentou bastante o quanto é importante, né? A gente está preservando essa memória para toda a nossa cidade. Na segunda frase, olhem bem, vamos prestar atenção. Não há necessidade da sociedade preservar, vejam, não há necessidade da sociedade preservar o patrimônio de uma cidade. Isso é dever apenas do poder público. O que vocês acham? Vocês acham que essa frase está correta ou vocês acham que é falsa? Vamos ver? Essa frase é falsa. Por que ela é falsa, professora? Vejam lá como que está lá no início. Não há necessidade da sociedade preservar. Há necessidade sim, é importante que toda a sociedade preserve e isso não compete apenas ao poder público e à sociedade num todo. Então, por isso que essa frase é falsa. Então, é importante para todos nós e todos nós devemos preservar. Vamos lá para a próxima frase. Os patrimônios históricos materiais devem ser preservados devido às suas características
arquitetônicas. Mostramos lá o prédio da Proex ali da UEPG. Lembra que falamos ali de toda aquela beleza arquitetônica? Então, essa frase é verdadeira. Então, ela tem uma beleza arquitetônica muito bonita. Então, isso é um dos motivos. Vamos ver a próxima. Festas, lendas e celebrações não precisam ser preservadas, pois não são consideradas patrimônio histórico-cultural. Histórico-cultural, o que vocês acham? Veja que essa frase aí está muito clara o quanto ela é falsa, exatamente, porque elas precisam sim ser preservadas. Elas são patrimônios imateriais, como a professora também já havia comentado, a importância desses patrimônios que vão passando aí de geração para geração. Então, por isso, ela é falsa, porque ela precisa sim ser preservada. E na última frase, os patrimônios históricos devem ser preservados por sua importância para a economia, para a educação e para a cultura da cidade. O que vocês acham? Essa frase é verdadeira ou falsa? Essa frase é verdadeira, joia. Por que ela é verdadeira? Porque olhem o que está escrito aqui. Os patrimônios históricos devem ser preservados, sim, falamos bastante, por sua importância para a economia, falamos sobre isso, a educação e para a cultura da cidade, falamos o quanto esses patrimônios, eles têm muito, cada um eles tem muita relação, uma relação muito forte, ou seja, com a saúde, ou com a educação, ou com a economia, ou com a cultura. Então, é por isso que ela é verdadeira, falamos bastante. Foi tranquilo até aqui? Joia, foi bem facinho, né? Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre os patrimônios naturais. Relembramos o que é patrimônio histórico, cultural, falamos dos patrimônios materiais e falamos dos imateriais e falamos das suas importâncias, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os patrimônios naturais. O que são esses patrimônios? São parques, paisagens e espaços naturais que não foram modificados pela ação do homem e assim guardam seu ambiente natural. Então, são ambientes aqui naturais que não foram modificados pelo homem. Trazemos aqui na primeira imagem o Parque Estadual de Vila Velha e aqui o Parque Nacional dos Campos Gerais na segunda imagem. Então, observem ali toda a vegetação, as rochas ali ao fundo, que ambiente bonito, não é verdade? E pense que ali não tem a mão do homem, eles foram se modificando ali no decorrer do tempo pela ação do vento, da chuva, do calor, não chegou ninguém lá e mexeu nessa paisagem, uma paisagem muito bonita, um espaço bonito e é um patrimônio natural que deve ser preservado. Trouxemos aqui os principais atrativos do Parque Estadual de Vila Velha. Ali na primeira imagem, os arenitos, ali a forma da taça. Imaginem que ali não teve um homem, uma pessoa que chegou lá e foi esculpindo aquela rocha para que ela ficasse naquele formato ali de uma taça. Vejam ali que bonito que ficou. É o cartão postal do parque. Então, tudo ali foi modificado e transformado ali de acordo com a natureza, não tem a modificação feita pelo homem. Temos aqui na segunda imagem as furnas, que também é um outro atrativo ali do parque, que são cavernas e que tem como base ali as águas e tem lençóis lá embaixo subterrâneos que fazem ligações para outras furnas, que chega até aqui a Lagoa Dourada, que também não deixa de ser uma furna. A Lagoa Dourada, muito bonita, com águas bem limpas, e ela se chama Lagoa Dourada porque, por ser bem limpinha, o que acontece? Com a luz do sol, ela reflete e ela fica assim dourada, assim como a vegetação também, ela dá aquela luz meio esverdeada, porque as águas são bem limpinhas. São um dos principais atrativos ali do parque. Temos também o balonismo, que o que é? Esse balão, ele sobe ali ao alto, mas ele fica preso
né? Ele fica preso, ele não sai voando por todo o parque, para que a pessoa possa apreciar o parque ali do alto. Temos também aqui o arvorismo, o ciclismo e o passeio aqui à noite, na noite de lua cheia. Olha aqui nessa última imagem como que fica bonito a taça, não é, crianças? Fica bem bonito, então são um dos atrativos ali do Parque Vila Velha. E aqui, os principais atrativos do Parque Nacional dos Campos Gerais. Falamos lá do Parque Vila Velha, agora vamos trazer aqui os principais atrativos do Parque Nacional dos Campos Gerais. Trouxemos aqui na primeira imagem, observem aqui. Que imagem que é essa? Buraco do Padre. Muitos de vocês talvez conheçam, ou se você criança ainda não conhece, talvez os pais conheçam, ou já ouviram falar. Então, também é muito gostoso ali para a gente passear em época de calor. Por que Buraco do Padre? Por que esse nome? Vamos lembrar que a professora já comentou anteriormente, porque lá atrás os jesuítas, os padres, eles usavam este local aqui para fazer suas orações, procuravam esse espaço para ser um lugar assim de paz. Então aí acabou ficando este nome, Buraco do Padre. Tem esse outro também, a Cachoeira da Mariquinha, que leva esse nome também por dizer que a proprietária se chamava Maria. E observem aqui também um lugar muito gostoso para que a gente possa estar passeando. Na terceira imagem aqui, a Cachoeira do Rio São Jorge, que observem aqui a queda d'água que cai aqui no meio das rochas. Muito bonito, não é verdade? Um dos atrativos aqui do parque. Trouxemos também o Capão da Onça. Olha como que fica bonito, crianças, um piscinão. Não é um piscinão? Natural, pense, natural, não chegou ninguém lá e foi, colocou aquela água e fez daquele jeito para poder ficar bonito. Tudo natural, uma paisagem natural que não foi modificada. Um lugar também bem gostoso para estar passeando. E as furnas gêmeas, que vejam que são duas furnas aqui, ó, furnas secas, por isso furnas gêmeas. E elas estão cheias de vegetação dentro delas e algumas até araucária tem dentro delas. Então são duas furnas secas. Mas vamos pensar, por que nós devemos preservar o patrimônio histórico, o patrimônio natural? Por que vocês acham, crianças, que a gente tem que preservar? Por quê? Então vamos lá relembrar que ao homem que veio antes. Então tudo isso tem uma história das pessoas que vieram antes. Pela beleza paisagística, olha como que é bonito a beleza, né? As formações rochosas que há, a água, a vegetação, tudo muito limpinho, tudo muito cuidado. Então, para preservar também a biodiversidade, que são as plantas, os animais, os locais de contato com a natureza, lazer e turismo. Imagina se cada um que for passear em um desses locais começar a sujar a água, a jogar sujeira pelo chão, a arrancar as plantas. Não é verdade? Daqui a pouco a gente já não tem mais essa beleza. Então, cada vez que a gente for passear nesse ambiente natural, a gente tem que preservar, tem que cuidar. E vamos aqui fazer uma terceira atividade. Vamos fazer juntos com a professora. Vamos lá. Vamos completar as frases utilizando as palavras aqui deste quadro. Então, temos aqui Campos Gerais, animais, Vila Velha, rochosas e modificados. Nós vamos completar essas frases aqui nessas lacunas para que dê sentido a esta frase. Então, vamos aqui com a professora na letra A. Patrimônios naturais são parques e paisagens naturais não modificados pela ação do homem. Está certa essa frase? Joinha, né? Falamos bastante que não foram modificados pela ação do homem. Na letra B, o Parque Estadual de Vila Velha conta com diversos atrativos, como os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada. Então, falamos bastante sobre o Parque Vila Velha. Na terceira, na letra C, o Buraco do Padre, o Capão da Onça e a Cachoeira da Mariquinha fazem parte do Parque Nacional dos
Campos Gerais. Mostramos os 2 parques e as suas atrações. Mostramos Vila Velha e mostramos o Parque Campos Gerais. Mostramos os atrativos que há ali no parque, não é verdade? E na letra D, na última frase, devemos preservar o patrimônio natural devido à sua beleza paisagística, formações rochosas, água, vegetação e os animais. Mostramos aquela paisagem bonita, linda que temos ali, da importância de estar preservando toda aquela água para que se mantenha sempre limpinho, a vegetação. Sabemos que tem alguns animais ali e a gente tem que cuidar para que esses animais não entrem em extinção. Então, o porquê, tudo isso é muito importante. Então, trabalhamos bastante hoje o que, crianças? Falamos sobre o que é patrimônio, patrimônios materiais e imateriais, falamos dos patrimônios naturais e falamos sobre a importância de estar preservando todos estes patrimônios, porque conta a nossa história, a história da nossa cidade. Não é verdade? Então, é um patrimônio coletivo. Vamos retomar aqui ao nosso objetivo de hoje, que era revisar os objetos de conhecimento trabalhados no 2º trimestre. Fizemos isso? Atingimos o objetivo? Sim, atingimos. A professora relembrou aí junto com vocês coisas importantes que a professora já havia comentado, alguns por algum motivo acabaram perdendo alguma dessas informações e aí agora a professora trouxe novamente para vocês. Então foi bem tranquilo, né, crianças? A nossa aula está aí chegando ao fim. Eu quero que vocês se cuidem bastante, fiquem bem, estudem bastante, tá bom? A professora deu uma palhinha para vocês, voltou e revisou todas as nossas aulas anteriores. Então, se cuidem, um grande beijo da professora e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Bom dia, crianças do 1º, 2º e 3º ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntas para mais uma atividade bem legal, um desafio. O jogo Atravessando o Rio, não é, professoras? Vamos lá? Isso mesmo. Olá, crianças! Prazer estar aqui novamente para mais um jogo. Sim, professora Jô do 2º, professora Luzia do 1º e eu do 3º vou só intermediar. Vamos ver, torcidas apostos aí. Como que vai funcionar o nosso jogo? Vamos ver as regras? Então, jogo Travessia do Rio. Regras. Cada jogador coloca suas fichas nas casas de uma das margens do rio, de maneira que quiser, podendo pôr mais do que uma ficha na mesma casa, deixando, portanto, outras vazias. Alternadamente, os jogadores lançam dados e calculam a soma obtida. Se a soma corresponder a uma da casa onde estejam as suas fichas, passa-se uma delas para o outro lado do rio. Ganha quem primeiro conseguir passar todas as fichas para o outro lado. O número de jogadores são 2 participantes, por isso que está a professora Luzia e a professora Joselma. E aí, professoras, vamos jogar? Vamos lá. Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos os dados, né? Quem começa? A professora Luzia, que é do 1º ano, pode começar. Então, vamos lá, primeiro ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos fichas no 8, então vamos atravessar. Vamos lá, então. Aqui, olhem lá. Eu tenho 6 mais 1. Ó, 6 mais 1, 7. Eu tenho 2 fichinhas no 7. Então, eu vou atravessar o rio. Atravessei o rio. Agora é a vez do primeiro ano. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos fichinhas no número 5, então vamos atravessar uma das fichinhas. Minha vez agora. Olha lá. 6, 7, 8, 9, 10. Então, deu 10, nós temos uma fichinha no 10. Então, agora nós vamos atravessar lá na outra margem do rio. Lembrando que quem ganha o jogo é quem atravessa primeiro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, temos fichinhas no 7, então vamos atravessar. Vamos lá, então.
1 mais 3. 1, 2, 3, 4. Então, eu não tenho mais fichinha no 4. Eu tenho fichinha no 4, então eu vou atravessar o rio lá, ó. Atravessei o rio. Olha, quase que você não foi, viu? Pois é. Vamos lá. Eu tenho 2, 1, 2, mais 1, 3. Ó, não temos fichinhas no 3, então não temos como passar. Então Passa agora a vez, né, professora? é a minha vez lá, ó. Ó, 3 mais 1, 4. Não tenho fichinha no 4, então eu não vou poder passar. Professora Luzia, sua vez. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3. De novo no 3 não tenho fichinha. Então não atravessa, agora é a minha vez. Vamos ver lá. 3 mais 3. Ah, ficou fácil, né? Deu 6, então vamos lá atravessar o rio. Minhas fichinhas estão no rio aqui, professora. Eu vou dar uma ajeitadinha. Ô, professora Jo. É que elas vão boiando. Pois é. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nós temos fichinhas azuis no 5? Ó, temos. Então, essa fichinha azul do 5 vai atravessar para o outro lado. Não temos mais agora. 2 mais 3, que deu 3, 4, 5. Temos fichinha no 5? Temos, então vamos atravessar. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ó, não temos mais fichinhas azul no 5, então não vamos atravessar. Então, a minha vez agora. Olha lá. Vamos contar então aqui. Nós já sabemos que nós temos 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu não coloquei nenhuma fichinha no 11. Mas e por que vocês não Que colocaram judiação. fichinhas nos números 11 e 12? Professora, por que você não colocou? Ah, porque eu pensei nas possibilidades, professora Célia. Ah, Sabe, eu pensei sim. assim, que era mais difícil cair lá. A mesma coisa que eu fiz foi no 1. Por quê? Por que não pode? Impossível cair no 1. Porque nós temos 2 dados. Isso, e a soma de 2 vai ser... A soma dos 2 dados vai ser sempre o menor número, vai ser 2. Então, eu já não coloquei nenhum. Eu também não. Então, eu arrisquei nos outros números. Vocês observaram, crianças, que elas não colocaram nem no 1 nos números menores e nem nos maiores? Por quê? Porque a probabilidade de cair esses números do 1 é impossível. E de 12 é muito difícil cair 106, né? muito difícil. Então, vamos lá, meninas. Vamos lá ver quem é que vai ganhar esse jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu no número 8. Ó, nós temos ainda uma fichinha azul no 8. Atravessou. Agora é a minha vez. Vamos lá. 2 mais 1, 3. Eu tenho uma fichinha no 3. Então, eu vou atravessar o rio. Você já atravessou bastante fichinha, pô. Sim, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Não temos mais fichinha no 8, não vamos atravessar. Então, vamos lá. 2 mais 3. Ó, 3, 4, 5. Eu tenho uma fichinha lá ainda. Vou atravessar o rio. Vamos ter que recuperar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tem uma fichinha no 7, então ela atravessa o rio. Vamos lá. Vamos ver agora. 2 mais 2, 4. Eu não tenho fichinha no 4. Então, vamos ver, quem sabe a nossa chance. 1, 2, 3. Ó, não temos fichinhas no 3, então ficamos sem atravessar. 6, 7, 8, 9. Eu tenho uma fichinha no 9, então eu vou atravessar. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tenho mais fichinhas azuis no 8, então, passa a vez. 3 mais 1, 4. Não tenho fichinha no 4. Tá ficando mais difícil. Aham. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, Daria pra não atravessar. apostou no 12. Eu Tá também não difícil. apostei no 12. 5 mais 2. 5, 6, 7. Eu tenho uma fichinha lá no 7 ainda. Então, eu vou atravessar o rio. Então, vamos lá. Olha lá. Novamente. 6. Dessa vez dava para atravessar, né? Dava mesmo.
Olha, isso eu também. Olhem lá, pessoal. Vejam aí as possibilidades. E eu não apostei no 12. Então. A gente não acreditou que podia Nossa, sair. sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, temos fichinhas no 6, vamos atravessar. Vamos lá, agora é minha vez. 4 mais 4, 8. Eu tenho fichinha no 8, então eu vou atravessar. Tá terminando assim. Tá terminando. Olha só. Vamos lá, 1, torcida. 2. Eu não apostei no 2. 5 mais 3. 5, 6, 7, 8. 8, Vou muito atravessar. bem. Vamos lá, Nossa. torcida. O segundo ano aí está pela boa, gente. 1, 2, 3. No... Ah, olha lá, não apostei no 3, prof. Vamos lá. 2, 3. Eu também já passei minha fichinha. Agora Vamos a torcida lá. é pro 6, pessoal. Vamos ver lá, ó. De novo deu 6. 12. Não 12. deu, não apostei. Vai lá. 2. 2. Não, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho fichinha no 10. Ah, então Olha pode lá. passar. Seis. Vamos lá, então. E agora nós lá torcendo para dar 6. 5, 6, 7. Foi por pouco. Quase, quase, prof. Vamos ver lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tenho fichinha no 6, vou aproveitar. Nossa! Tô chegando perto. Isso mesmo. O bom do jogo é isso, né? 5, 6, 7, 8, 9. Não deu para nós. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho mais fichinha no 5. Vamos ver. 5, 6, 7. Nada do 6. Vamos lá. Vamos tentar a última vez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, era 6. tudo que eu queria. Eu vou tentar. Vai que dá certo. 6 não deu, deu 11. Poxa vida, né? Mas, que prof, a pena. gente já entendeu que precisava passar todas as fichas para poder vencer o jogo. Sim. Se nós Sim. tivéssemos mais tempo, nós íamos até o fim. Com certeza. Sim, Mas sim. como nós não temos muito tempo, vamos contar quantas fichinhas atravessaram? Ah, sim, as minhas fichinhas atravessaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só faltou uma. E a minha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou 1, 2, 3 para atravessar. Então, dessa forma, né? Dessa forma, eu concluo que eu ganhei o jogo. Está na vantagem, né? Dessa vez, porque nós vamos ter Então. revanche, prof. Ah, com certeza. Entendemos que vai o segundo desafiar. ano a professora Jo, ela está na vantagem, né? Mas, enfim, né? Mas como o jogo é assim mesmo, ele é uma possibilidade, então está aí o nosso jogo Atravessando o Rio. Espero que vocês tenham gostado. E ó, brinca em casa também, que é bem divertido, bem legal. Tchau! Beijo! Tchau, tchau. Tchau!